Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luísa Albuquerque e nós estamos aqui com um projeto de 10 dias focados no seu exame de ordem, com o objetivo de você terminar esse ano com aquela sensação de dever cumprido, garantindo aí sua preparação total para sua prova que está chegando, menos de 60 dias. E aí, você vai terminar 2021 com a sensação de que você cumpriu, você conseguiu, nessa fase final tão difícil de manter os estudos, você conseguiu sim finalizar o ano estudando e iniciar 2022 também estudando. E aí eu tenho certeza que no dia 20 de fevereiro você vai olhar para trás e vai ver como esse tempo que você dedicou foi positivo, porque você vai lá no dia da sua prova encontrar essas questões que você agora está estudando. Então, se você chegou agora nesse projeto, não deixa de assistir os 3 vídeos anteriores e acompanhe a partir de hoje, todos os dias, às 7 horas, um vídeo novo que será lançado aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve para você ficar por dentro das novidades e lembra de ativar o sininho para você receber as notificações. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre intervenção de terceiros. E eu vou trabalhar com vocês as 3 principais modalidades de intervenção de terceiros do processo civil. Quais são essas modalidades? Assistência, denunciação à lide e chamamento ao processo. E eu já te adianto desde logo o que a OAB gosta de cobrar para querer fazer você errar. Ela gosta de misturar as hipóteses de denunciação à lide com as hipóteses de chamamento ao processo. E aí a gente vai organizar para que você nunca mais na sua vida erre quando é uma situação de denunciação à lide e quando é uma situação de chamamento ao processo. Então, vem comigo aqui que no final da aula eu te garanto que você nunca mais vai errar nenhuma questão sobre intervenção de terceiros. A assistência, gente, é a modalidade de intervenção de terceiros em razão da qual uma pessoa que tem um interesse jurídico, ela ingressa no processo com o objetivo de auxiliar uma das partes. Então imagina um terceiro juridicamente interessado que quer assistir o autor ou o réu. Alguém que tem um interesse jurídico. Se o autor ganhar, ele se beneficia. Se o réu perder, ele vai se prejudicar. Então essa pessoa ela intervém na lide com o objetivo de auxiliar uma das partes. Se você observa que a situação é essa, você está diante de assistência. Então vamos anotar aqui para vocês não esquecerem. Então assistência é o terceiro juridicamente interessado que vai ingressar para auxiliar o autor ou o réu. Então, o assistente ele é uma pessoa que vem para o processo e ele vai somar com o autor ou ele vai somar com o réu. A gente está diante de uma modalidade de intervenção que pode ocorrer a qualquer tempo do processo. É a única modalidade de intervenção que não tem momento adequado. O assistente ingressa a qualquer tempo e ele recebe o processo no estado que se encontra. Então, se já teve aí, de repente, contestação, eu posso assistir o réu? Posso, não tem problema nenhum. Eu vou receber o processo no estado em que ele se encontra. Não tenho direito aí de retomar o processo do início. Então, o assistente ele vai entrar porque ele tem um interesse jurídico e ele vai auxiliar o autor ou o réu conforme esse interesse jurídico. E ele pode ingressar na lide a qualquer tempo e recebe o processo no estado em que ele se encontra. E aí, a assistência não te confunde. O que te confunde é a denunciação ali de chamamento ao processo, que você, eu tenho certeza que já quando foi resolver a questão, misturou e acabou errando, porque você quer fazer intuitivamente e acaba errando. Então, como é, Luísa, que eu vou fazer para eu nunca mais marcar errado? Denunciação da lide, você vai lembrar de regresso. Então, a denunciação da lide, ela está relacionada com o regresso. Enquanto que o chamamento ao processo, você está chamando os co-obrigados.
Ou seja, você vai chamar co-devedores. Então, na denunciação da lide, você está denunciando alguém que te deve o regresso. Essa pessoa tem que te ressarcir. Ela tem que te reparar. É diferente totalmente do chamamento ao processo. O chamamento ao processo é uma outra pessoa que deve junto com você que não foi colocada no polo passivo. Ou seja, você tem uma pessoa que é tão devedora quanto você e ela não tá lá no processo. E aí você não quer pagar sozinho. Você vai lá e chama esse devedor. Então, toda vez que você estiver olhando para um devedor que está chamando outros devedores, vem galera, vamos todo mundo pagar junto, chamamento ao processo. Se você está observando que a pessoa está denunciando alguém que tem que ressarcir e reparar ela, a hipótese já é de denunciação à lide. Então, uma coisa é uma e a outra é outra, elas não se misturam. Pensou em regresso, pensou em denunciação, a lide. Pensou em chamamento ao processo, pensou em quê? Chamamento ao processo, você vai pensar aqui. Então, o que a gente vai ter? Chama-se quem? Quem que vai chamar? O fiador vai chamar quem? O fiador, ele vai chamar o afiançado. O fiador, ele vai chamar quem? Os demais fiadores. E você vai ter o devedor solidário. Que foi arrolado sozinho. Chamando os demais. Demais devedores solidários. Luísa, como que é isso? Imagina que eu fiz um contrato de locação com a Maria. Eu estou locando o imóvel da Maria. E o José, meu fiador, caso eu não pague, a Maria vai lá e cobra do José. Essa é a situação. Aí o que acontece? Eu não paguei. A Maria vai cobrar o aluguel. Quando ela vai fazer a pesquisa, ela vê que eu não tenho dinheiro, sou lisa, não tenho nada. E aí o que ela faz? Ela já ajuiza a ação diretamente contra o fiador. E ela cobra direto do José. E o José fala, ué, eu não sou obrigado a pagar na frente, eu sou o fiador, quem deve é a Luísa. Então, ele pode fazer o quê? O fiador chama o afiançado, o José chama a Luísa. E aí, o José vai poder se utilizar do chamamento ao processo para me chamar na qualidade de afiançada para o polo passivo. Venha, Luísa, para o processo. Pague. Caso você não tenha dinheiro, eu vou pagar. Então, essa é uma hipótese de chamamento ao processo. Segunda hipótese, um fiador chama outros fiadores. Imagina na situação, por exemplo, que além do José, tem o Pedro e tem a Alice. Eu tenho 3 fiadores. Olha só quanta credibilidade eu tenho, hein? Não tenho dinheiro para pagar. A Maria pediu 3 fiadores. O José, o Pedro e a Alice. E aí o que acontece? Ela ingressou com uma ação comigo e o José, mas não chamou o Pedro e a Alice. E aí pode acontecer do José, que é fiador assim como o Pedro e a Alice, chamar o Pedro e a Alice para o processo. Venham, fiadores, vocês também são responsáveis pelo débito da Luísa. E aí a gente tem chamamento ao processo. O fiador chamando os demais fiadores. E o que pode acontecer também? Pode acontecer também que eu e o José celebremos um contrato de locação com a Maria, não tem fiador, nós dois somos os locatários e a gente não paga o aluguel. E aí, nessa situação, nós somos devedores solidários e a Maria ajuizou uma ação só contra mim. E aí eu falo, não é só meu esse aluguel, também é de responsabilidade do José. E aí eu tenho um devedor solidário chamando os demais devedores, que no caso é só mais um devedor solidário. Então, a gente tem a possibilidade de quem? Do fiador chamar o afiançado, do fiador chamar os demais fiadores e do devedor solidário chamar os demais devedores solidários. Então, veja, eu estou chamando outros devedores, todo mundo deve junto, e eu estou chamando essa galera para o processo. Por que você não vai confundir isso com a denunciação à lide?
Porque aqui na denunciação da lide, você está chamando alguém que não deve à pessoa. Ela deve a você. Ela tem que te regressar. Quem que regressa, Luísa? Grava para você não errar nunca mais. Geralmente, quem tem o direito quem tem o dever de te reparar é uma seguradora. A OAB sempre cobra igual e os alunos ainda erram. Então, não erra mais isso. Quem tem o dever de reparar? Aquele que por lei ou por contrato se obrigou a reparar. Geralmente é uma seguradora. Você contratou um seguro, essa seguradora tem que te reparar. Então, essa é a principal situação de denunciação à lide. Um detalhe que vale aqui eu destacar para você não se confundir. A assistência, ela pode ser oposta a qualquer tempo do processo. Te falei isso, acredito que você entendeu. A denunciação da lide, ela pode ser oposta pelo autor na inicial e ela pode ser proposta pelo réu no momento da contestação. Já o chamamento ao processo, ele só pode ser pelo réu na contestação. Então, caso o autor queira denunciar a lide, ele pode. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu saí na rua com o meu carro e eu fui atropelada, né? Fui batida por um outro carro que avançou o sinal. Esse carro que avançou o sinal, ele tem seguro. Como é que vai ficar o polo passivo dessa ação? Eu vou incluir quem bateu meu carro e vou denunciar ali, já logo no início, a seguradora, porque ela tem o dever de reparar o prejuízo eventual daquele que causou meu dano. Então, se eu quiser acelerar, eu já posso, logo na inicial, incluir a seguradora. Mas caso eu não inclua a seguradora, caso eu nem saiba que quem me bateu tem seguro, essa pessoa pode, lá no momento que ela contestar, apontar que ela tem direito de ser reparada pelo contrato de seguro que ela fez em relação ao veículo. E aí, lá na contestação, o réu vem e apresenta a denunciação da lide da seguradora. Tem uma outra possibilidade, vou falar só por descargo de consciência, de denunciação da lide, que é no caso do alienante imediato. Então, imagina que eu comprei uma casa e essa casa foi vendida por uma pessoa que não era dona. Ó. Imagina a seguinte situação. Tá aqui a casa. E aí, a gente teve assim, ó. Luísa comprou da Maria. A Maria comprou do João. O João comprou do Pedro. Então, eu comprei a casa da Maria. A Maria comprou do João. O João comprou do Pedro. E aí, o que acontece? Comprei a casa da Maria, tô bem morando lá na casa, feliz da vida. Chegou hoje, no dia do Natal, o oficial de justiça chegou na minha casa e falou: Luísa, essa casa não é sua porque a Maria não é dona. Essa casa não é sua porque a Maria não é dona. Na verdade, essa casa aqui era da Ana. Então, a Ana vai ser emitida na posse. Eu perdi a propriedade da casa. O que eu posso fazer nessa situação? Eu posso, né, já que eu fui ré nesse processo, eu posso fazer o quê? Denunciar a lide a Maria, minha alienante imediata, né? E ela pode, uma vez, denunciar o João. Quando eu estou tratando de denunciação da lide nessa cadeia dominial, é permitida uma única denunciação sucessiva. A Maria pode denunciar o João. E o João, Luísa, pode denunciar o Pedro? Não. Porque o Código de Processo Civil, ele só admite uma única denunciação sucessiva. Então, o que é a mesma diferença entre denunciação da lide e chamamento ao processo? No chamamento ao processo, eu chamo os co-devedores, chamo os co-obrigados. Enquanto que na denunciação da lide, o que eu faço? Eu aponto quem deve me reparar, eu aponto aquele que deve me ressarcir. E a gente combinou que você vai lembrar sempre do quê? Do contrato de seguro. Então, era o que a gente tinha para ver hoje no nosso quarto encontro. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão, deixa para mim aqui no comentário que eu vou te ler, eu vou te responder. E eu quero que você participe do canal para que o canal fique com a sua cara. Então, vamos conversar, vamos juntos. E aí, no dia 20 de fevereiro, tenha certeza, você vai conseguir sim a sua aprovação. Tchau!